A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Que o Senhor continue abençoando você e a sua família em nome de Jesus Cristo. Hoje nós iremos meditar mais uma vez aqui na palavra de Deus, mas antes de entrar na palavra do Senhor, quero perguntar para vocês como que vocês estão, né? Vocês estão bem? Eu estou, graças a Deus, né? Estive doente, né? Mas hoje eu estou bem para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu desejo que você que está aí do outro lado também esteja bem. E se porventura você estiver enfermo, passando algum problema, né? Porque quem não tem problema, né? Todos nós temos, né? Mas a gente não pode desistir. Às vezes a gente para de fazer algo que está fazendo por um tempo, mas depois retorna, né? São vários dias que eu não coloco o vídeo aqui no canal, mas hoje eu estou de novo por aqui. O importante, meu povo, é não desistir, né? Porque tudo que o inimigo quer é que nós desista. E nós não podemos desistir, nem de servir ao Senhor, nem dos nossos projetos, nem daquilo que é os planos de Deus para a nossa vida. Jamais devemos desistir, porque desistir significa entregar as rédeas para o inimigo, e é tudo que ele quer, né? E seja muito bem-vindo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, né? Se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito, né? Jesus, ele passou por muitas lutas, muitos problemas, né? Foi tentado ao máximo, mas ele não cedeu para o inimigo. E hoje nós iremos meditar aqui nessa palavra. Ela se encontra em Lucas, né? Lucas, capítulo de número 4, nós vamos ver a tentação que Jesus sofreu. E tudo que Jesus passou, meu querido e minha querida, fica como exemplo para mim e para você. Eu sei que ele é Deus, né? Ele era e continua sendo Deus. Mas também ele estava em corpo humano, né? E ele venceu, e ele diz, eu venci, né? E nós também que estamos em Cristo, também iremos vencer se seguir os passos do Senhor Jesus, né? Se suportar as aflições, as provações que surgem, né? Para moldar o nosso caráter, né? Diz assim a palavra de Deus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Não comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E a gente vê aqui, meu querido e minha querida, que Jesus Cristo, ele foi levado pelo Espírito de Deus, né, para enfrentar aquela prova, né, aquela tentação, né. Era o próprio diabo que iria tentar Jesus. Ele passou 40 dias, né. Jesus passou 40 dias jejuando, né. E a palavra do Senhor fala que durante esses 40 dias o diabo estava tentando Jesus. Mas quando ele chegou, ele sabia que Jesus estava com fome, né? E ele disse: tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? E o Senhor Jesus, ele diz: nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? E a gente vê, meu querido e minha querida, que Jesus, ele sabia quem era o diabo, né? Ele sabia quem era ele, né? E Jesus também sabia que ele não poderia fazer a vontade do diabo, né? E nós também, meu querido e minha querida, mediante o conhecimento que Deus já nos tem dado pela sua palavra, nós não podemos fazer a vontade do inimigo, né? Não podemos deixar ele nos controlar, porque muitas vezes a vontade do inimigo é que você morra com depressão, é que você viva uma vida na miséria, viva uma vida de enfermidades, né? E nós não podemos aceitar isso, né? A enfermidade pode até vir, mas nós temos que clamar ao Senhor e buscar o socorro do Senhor pela solução. Os problemas vêm, mas nós temos que buscar em Deus a solução, porque só Deus tem. Todos nós temos problemas para resolver, tem lutas,
tem batalhas para ser vencida, mas a gente entrega na mão do Senhor, confiando que Ele é quem peleja por nós. Muitas vezes nós não temos força, né? Você nesse dia de hoje pode se encontrar sem forças para lutar. Eu já me encontrei muitas vezes nessa situação, sem força, sem ânimo. Mas aí eu recorro ao meu Deus, né? Que diz que é a minha força, né? O Senhor é a minha força, Ele é a tua força. Ele é o teu ânimo, Ele é a tua coragem, a tua fé está fortalecida nele. Então é nele que nós temos que recorrer, pela fé, mesmo que a gente não esteja vendo, né? Nós não precisamos de uma imagem para crer em Deus. Nós não precisamos de nenhum objeto a não ser a sua palavra. Nós precisamos crer, ter fé na palavra dele. E ele diz que está conosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, em todas as circunstâncias. Se você é filho de Deus, é filha de Deus, se você faz a vontade de Deus, Deus está contigo, Ele não te deixa, né? É tanto que Ele diz que quando passares pelos rios, né? Eles não te submergirão, quando passar pelo fogo, o fogo não te queimará, as águas não te afogarão, porque Ele está contigo em qualquer situação. Se você pensa que você está sozinho nesse momento difícil, você não está. A tua força para você suportar tudo isso vem do Senhor. E aqui Jesus Cristo, Ele disse mais. Versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, né? O diabo, ele ofereceu aquilo que para Jesus é o dono de todas as coisas. Afinal de contas, foi Ele quem fez, né? E o diabo, ele disse, me foi entregue, né? É claro que a gente sabe que quando Adão pecou, né? Adão, ele perdeu esse posto, né? E o inimigo passou a ser o rei deste mundo, né? Que é o diabo, né? Ele passou a reinar neste mundo. E ele diz, todas essas glórias eu te dou. Mas a gente vê, meu querido e minha querida, que Jesus, ele deixou o verdadeiro trono de glória, né? Ele deixou o céu, ele deixou a majestade, né? No céu e veio a essa terra como homem. Jesus iria mesmo se contentar com este mundo que ele fez, que é passageiro? Jesus não fez isso, né? E no momento das nossas escolhas, meu querido, minha querida, nós também temos que pôr na balança, né? Entre Deus e o mundo, entre a vontade da carne e a vontade de Deus, qual nós devemos fazer? Devemos escolher fazer a vontade de Deus, porque a vontade da carne, os prazeres da carne deste mundo vão passar. Tudo é passageiro. A gente envelhece, chega uma hora que algo que era prazeroso para você na sua juventude, dependendo da sua idade, hoje já não é mais importante, já passou. E a vida aqui nessa terra é só uma passagem. Jesus, sabendo disso, né? Tudo que o diabo queria era que Jesus se prostrasse e adorasse a Ele. Tudo que Ele quer fazer na tua vida e na minha vida é isso também. Ele quer que nós vivamos prostrado perante Ele, no sistema dele, fazendo aquilo que Ele quer. Mas a partir do momento que você faz o que Ele quer, você desagrada ao seu Deus, ao seu Criador. E Jesus Cristo, Ele disse, adorarás somente ao teu Deus, né? Somente a Deus devemos adorar, a nenhum outro mais devemos render graça, louvor, exaltação, somente ao Deus Criador, ao Deus da Bíblia. No versículo 10, versículo 9 diz, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos darás ordem ao teu respeito,
que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito estas coisas, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passada que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então aqui ele incitou Jesus a tirar sua própria vida, né? Mas Jesus não podia fazer isso, né? Porque ele veio para entregar sua vida, mas no momento certo, né? Se Jesus tivesse feito isso, ele tinha cometido o que? Suicídio, né? E Jesus, em vez de obedecer a Deus, teria desobedecido. Então, assim, não ceda à pressão do inimigo, né? Não faça o que ele manda você fazer. Mas entre a vontade dele e a de Deus, escolha a de Deus. Jesus escolheu a vontade de Deus, né? E aqui, o interessante, meu querido e minha querida, é que o diabo sempre ele argumenta algo de dentro da palavra, né? Porque ele conhece a palavra, né? A palavra do Senhor diz que ele crê que estremece, porém ele não obedece. Mas ele crê, ele sabe de onde veio, né? E que perdeu. E aqui ele usa essa palavra, né? Porque está escrito, né? Aos seus anjos ordenará teu respeito para que te guarde. Está escrito em Salmos, né? E ele sabe disso, né? Então, mesmo ele usando a palavra, Jesus não deu ouvido para ele, né? Então, aprenda a discernir a voz, né? Quem fala com você, né? A qual voz você está dando ouvido, está dando crédito? E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo disse, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Porque tanto o Pai que está no céu é Deus, como Jesus também é Deus, né? E a palavra do Senhor diz, passar destas tentações de toda sorte, né? Que Jesus durante esses 40 dias, né? Foi tentado de todas as maneiras, né? Mas Jesus continuava em consagração a Deus, em jejum. Ele jejuou durante esses 40 dias, né? Estava em jejum para vencer o inimigo. Sabe o que eu acho mais interessante, meu querido e minha querida? É que muitas pessoas, muitas vezes, dizem, eu piso na cabeça de Satanás, né? E fala tantas besteiras, né? Mas Jesus, ele não foi com esse tipo de argumento, né? Sabe por quê? Porque Jesus conhece o inimigo que tem. E nós também precisamos conhecer. Nós devemos confiar no Senhor, né? Nosso Deus. Entregar nossa vida para Ele, né? Mas jamais, né? Tipo assim, falar palavras que não convém, né? Como muitas vezes, eu piso na cabeça de Satanás, eu faço isso, faço aquilo, né? Eu não tenho medo. Não é que a gente vai ter medo, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela nos fala que Satanás, ele é perigoso, né? Ele não é um ser qualquer, né? Ele também tem poder. A palavra do Senhor fala que ele era um anjo muito elevado do céu, né? E esse poder que ele tinha no céu, meu querido, hoje ele usa para o mal. Ele não perdeu esse poder, né? Ele continua com poder, né? É tanto que a gente vê o estrago que ele faz aí no mundo, roubando, matando, destruindo. O reino dele é um reino, né? E um reino também com poder. Claro que o de Deus, né, é 100% maior. Mas ainda assim nós não podemos afrontar o inimigo de nós mesmos. Jesus nunca fez isso, né? Ele sempre usava a palavra, né? Isso aqui fica como um alerta para nós, né? Que tem que ser no nome de Jesus, né? Então, que você medite na palavra de Deus, não é para ter medo, mas quando você for enfrentar as artimanhas do inimigo, que seja pela fé na palavra de Deus, né? É com a fé que nós apagaremos os dardos inflamados do diabo, né? Mas é com a fé na palavra de Deus, né? Tem que estar firmado nessa palavra, porque o inimigo, ele não respeita a mim nem respeita a você. Ele respeita a palavra de Deus que está em nós, que é Jesus, né? Se Jesus estiver em nós, aí sim. Como certa vez, os filhos de um homem chamado Serva, 7 deles foram expulsar um demônio que estava na vida de um homem, né? E eles viram Paulo pregar, expulsar demônios. E quando chegou lá, eles disseram, nós estamos expulsando no nome do Deus de Paulo, né? E ali, aquele demônio usando aquele homem falou, eu sei quem é Jesus, eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas vocês quem são, né?
Quer dizer, ele respeitava Paulo porque Jesus estava em Paulo. E ele conhecia Jesus e conhecia Paulo. Mas aqueles homens, né? Eles não tinham compromisso com Jesus, eles queriam imitar. E a gente precisa ter muito cuidado com as imitações, né? Porque quando se trata do reino espiritual, é algo real, perigoso, que a gente tem que ter muito cuidado, tem que estar firmado na palavra de Deus, né? E Jesus nunca enfrentou ele insultando ele, jamais, né? A gente vê que ele usou sempre a palavra de Deus, né? E é essa que nós devemos usar. Então, que essa palavra venha te abençoar, te ajudar. Deixa aí nos comentários o que você acha dos meus vídeos, né? Em que eu posso melhorar. Deixam sugestões, né? Porque muitas vezes, de repente você não está gostando desse modelo de vídeo, deixa aí nas sugestões. É claro que eu vou continuar trazendo nesse canal, né? Nesse canal é sobre a palavra de Deus, mas de repente se você tem uma sugestão de melhora, deixa aí nos comentários, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, deixa o seu like, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, né? E que Deus continue abençoando você e a sua família e te protegendo dos laços do inimigo, e não ceda para ele, mas confie no Senhor.